Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde para você e um feliz Dia Internacional da Mulher para você, para a nossa produtora Érica Paixão e para todas as mulheres que acompanham o Viva Voz, Cássia. Para todas nós, Vera. Vera, nós começamos hoje aqui o CBN Brasil falando de vacinação. A gente tem feito isso muitos dias seguidos e não é à toa, é realmente o assunto do momento, a vacinação contra a Covid-19. E a gente abriu a edição de hoje falando de vacinação porque o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com representantes da Pfizer, com ministros, para anunciar aí a antecipação de algumas doses da Pfizer que vão chegar aqui ao Brasil. Aí o ministro Paulo Guedes também se manifestou a respeito dessa antecipação. Agora, o governo federal está tentando correr atrás desse prejuízo das vacinas no atraso, né? Na semana passada, o Congresso Nacional já anunciou aí as regras para que estados, municípios, a iniciativa privada possam entrar nessa questão da vacinação. E com isso a gente está chegando, Vera, a uma situação inédita aqui no Brasil. Nós nunca tivemos problemas em relação ao nosso Programa Nacional de Imunização e hoje a gente está vivendo essa situação completamente atípica. Exatamente, Cássia, uma situação inédita em que o governo federal precisa sofrer uma intervenção para continuar o seu plano de imunização, porque, na verdade, é isso que está acontecendo. O Congresso Nacional foi lá, isolou o presidente da República e o ministro da Saúde, definiu ele, Congresso, as regras para que estados, municípios e iniciativa privada ingressem como suplementares de uma vacinação que não é suficiente para atingir um número compatível da população brasileira, estabeleceu um suporte jurídico para que isso possa acontecer, depois de o próprio Supremo Tribunal Federal ter permitido a entrada de estados e municípios, e agora o governo federal tenta dar a impressão de que está operando. Então, foi o presidente para essa videoconferência e depois foi o ministro Paulo Guedes quem assumiu a frente, porque o general Pazuello já não goza de credibilidade junto à imprensa, junto aos governadores. Então, o próprio Paulo Guedes assumiu a frente, num reconhecimento de que o Brasil está sendo cobrado também pela comunidade internacional de países e pela comunidade internacional econômica, por ser um risco à saúde pública global neste momento. A entrada do ministro da Economia, com a cara dele, para anunciar um incremento de doses de vacina, incremento esse mínimo, tá? Mostra que o governo começa a entender que, primeiro, foi escanteado da tomada de decisões nesse campo das vacinas. Segundo, precisava dar uma resposta à comunidade global para a sua inoperância e para o fato de o Brasil ser uma ameaça para que o mundo supere a pandemia. O que foi anunciado pelo ministro Paulo Guedes? Um aumento de 9 milhões de doses para 14 milhões de doses no número de vacinas da Pfizer que chegarão ao Brasil até junho. Portanto, ainda temos um caminho para que essas 14 milhões de doses desembarquem no Brasil e reforcem o nosso plano de imunização. Mas o que acontece? A gente está sem vacina para este momento agudo e muito, muito grave da pandemia que a gente vive no Brasil, Cássia. A gente viu um fim de semana com uma média de mortes acima de 1.000, o que é algo muito difícil, porque a contagem de casos no fim de semana historicamente tem caído. A gente está com esses recordes sucessivos, nada indica que essa semana vai ter uma baixa, seja porque as medidas de distanciamento ainda não tiveram tempo de ser eficazes, seja porque elas não estão sendo adotadas da maneira rígida como deveriam ter sido. Então, até junho, ainda vamos perder muitas vidas. E o que o presidente passou o fim de semana fazendo? Mandando aquela comitiva de não especialistas a Israel para passar vergonha e olhar um spray nasal que eles nem puderam ir ver, porque não puderam circular por lá. Enfim, um vexame atrás do outro. Será que dá para a gente tirar alguma coisa dessa visita, Vera? Será que a gente aprendeu alguma coisa? Dá para ter algo minimamente positivo dessa viagem?
A gente não, Cássia, mas eles certamente aprenderam que precisam usar máscara, aprenderam que precisam se sentar com distanciamento social. Foi importante porque o filho do presidente, que não é um especialista em vacinas, não é um cientista, não é integrante do governo, foi lá junto. E ele que aqui dizia que máscara é o atolê, a liberdade individual das pessoas, etc., lá foi obrigado a ficar pianinho, usar a máscara, fazer distanciamento, não apertar a mão de ninguém, esse tipo de coisas que aqui no Brasil eles acham bobagem, coisa de maricas, né, coisa de quem faz mimimi, e lá no país que eles idolatram, um dos países que eles idolatram pelo fato de o primeiro-ministro ser um político de direita, tiveram de fazer todas as regras do distanciamento social e das medidas sanitárias necessárias em qualquer lugar do mundo, qualquer que seja a sua opção e orientação sexual, enfim. Aprenderam, eu acho que eles aprenderam, nós não. Não trouxeram o spray ainda é experimental, como a gente martelou semanas aqui, e ainda por cima gastaram uma baba de dinheiro público que poderia ser mais bem empregado em máscara, em EPI, em vacina, em coisas que a gente está precisando com muito mais urgência do que spray experimental. Sem dúvida. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Falamos novamente amanhã. Até lá. Obrigada e um feliz dia a todas as mulheres. Cássia, até mais. Até mais.